Boa noite, gente! Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Espero que vocês tenham passado muito bem. É uma alegria muito grande estar mais um domingo com vocês para compartilharmos um culto juntos ao nosso Senhor. Como temos comentado, plataforma digital, mas juntos, ligados pelo único Espírito que Ele nos deixou, que é o próprio Espírito Santo, que é o Deus que habita em nós. Então é um baita privilégio estar junto com vocês, deste meio, ainda assim unidos. E também queria comentar que foi um baita privilégio essa semana rever algum de vocês por vídeo. Nós começamos o nosso estudo da carta aos Gálatas e foi muito legal a participação de cada um. Algum de vocês eu acabei vendo então na quarta e não no último domingo, mas foi um tempo muito bacana, muito bacana. E caso você não tenha participado, fica o convite, quarta-feira, toda quarta-feira, provavelmente por volta de 2 meses, nós vamos estar estudando a carta aos Gálatas. Às 20 horas, das 20 às 20h50, das 8 às 8h50, nós vamos ter esse tempo para estarmos estudando. Vai ser um baita privilégio ter você conosco. Pois bem, agora nós vamos iniciar o nosso culto. Eu gostaria você de estar orando junto comigo para iniciarmos esse momento tão lindo, tão gostoso ao nosso Deus. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor nos guardou durante essa semana, o Senhor nos protegeu, o Senhor esteve conosco em cada um dos momentos e agradecemos ao Senhor por isso, Pai. Agradecemos ao Senhor porque, mesmo em meio às dificuldades, nós sabemos que o Senhor nos guardou durante essa semana. O Senhor esteve nos protegendo, nos orientando, nos dando força e nos encorajando a prosseguir. Muito obrigado, Pai. Estamos aqui neste momento para cantar músicas ao Senhor, meditar na Tua Palavra e que esse momento seja todo inspirado pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, possamos mudar as nossas atitudes e aí sim, com essas coisas, darmos um louvor aceitável ao Senhor. Que o Senhor nos guarde, Pai, em cada momento, em cada circunstância, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu queria convidá-los a abrirem no Salmo 146 para nós lermos um texto, tá bom? O Salmo de número 146. Fica ali no finalzinho, quase acabando no livro de Salmos. E esse salmo eu acho ele muito bom para se ler, muito gostoso para meditar nele. Salmo 146. Diz o seguinte: Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! É muito legal porque o salmista ele está aqui expressando essa questão que nós consideramos e nós achamos verídica, que é louvar ao Senhor. E como que ele está fazendo isso? Ele está falando, olha, que ele vai louvar a Deus toda a vida dele enquanto ele viver. Depois ele prossegue, porque eu não confio nos príncipes, sabe? Porque os governantes, eles morrem, não tem como pôr minha confiança neles. E depois ele vai falando que aquelas pessoas que confiam em Deus, aquelas que têm Deus como seu auxiliador, são bem-aventuradas, são felizes, muitíssimo felizes, porque tem Deus como seu auxiliador. E depois ele vai falar por quê? Porque o Deus criou os céus e a terra, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. E ele vai repetindo esses paralelos. O salmista nos convida a louvarmos a Deus, porque Ele é bom, gente. Ele convida a gente a adorar a Deus,
Porque independente desse mundo caótico e transitório do qual nós vivemos, Deus está conosco, Ele é o nosso auxiliador. Bem-aventurado aquele que tem Deus como seu auxiliador. Para isso, eu gostaria de convidá-los a cantar junto comigo a música chamada Autoridade e Poder. Mas permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Se confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Então não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Legal. Gente, eu gostaria de convidá-los a estarem abrindo suas Bíblias de novo, só que agora na Epístola de João, na primeira Epístola do Apóstolo João, no capítulo 1, tá bom? Epístola do Apóstolo João,
no capítulo 1. Acharam? Versículo 8 ao 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O apóstolo João, ele é assim, muito claro, eu acho que dispensa muitos comentários, mas o que ele está querendo dizer? Ele fala, olha, se você fala que você não tem pecado, você é um mentiroso e está pecando. Só pelo fato de você fazer isso, você já está pecando. Mas, além disso, ele fala, ó, se você confessar o seu pecado, aquele pecado que você sabe que você tem, se você confessar, Jesus, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar do seu pecado. Ele está falando, se você lembrar do seu pecado que você tem, você falar com Jesus, confessar os seus pecados para Ele, Ele é fiel para te perdoar. E além de te perdoar, Ele vai fazer o quê? Vai te purificar de toda injustiça. Irmãos, Jesus está falando, o apóstolo João está falando para nós confessarmos os nossos pecados. Mas, se você insistir e disser que não tem pecado, o que a gente faz? Estamos fazendo de Jesus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu vou deixar um momento para você refletir, pensar na sua semana, pensar no seu dia de hoje, aquilo que você já fez de errado contra o nosso Senhor, sabe? Aquilo que você pisou na bola e você sabe que não deveria ter acontecido, ou até mesmo algumas coisas que você não sabe que você fez, mas que você errou. Pense um pouco, vou deixar alguns segundos aqui para nós pensarmos, orarmos a Deus, e depois disso eu vou estar levantando uma voz para estar orando por todos nós, tá bom? Mas, olha, não deixe somente para mim orar. Ore você também, expõe os seus pecados diante de Deus, tá bom? Confesse ao Senhor seus pecados. Ele é fiel e justo para te perdoar e te limpar de toda injustiça e impureza, tá bom? Vamos baixar a cabeça, vamos pensar um pouco. Pai, levantamos a nossa voz ao Senhor porque sabemos que pecamos contra Ti. Sabemos que muitas vezes a nossa mente, o nosso corpo e o nosso ser, até mesmo quando nós não queremos, mas mesmo assim eles desejam o mal, eles desejam rebelião contra o Senhor e nós lutamos constantemente contra o nosso corpo, contra os nossos desejos errados. E confessamos ao Senhor, expomos ao Senhor aquilo que nós temos feito de errado, aquilo que temos falhado, sabe? Naquilo que queremos ter autonomia na nossa vida, queremos tomar conta nós próprios, aquilo que nós queremos não depender do Senhor, achar que a gente sabe mais do que o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, por favor. Quebranta o nosso coração, gere arrependimento e contrição em nós, mudança de mente, a busca pelo Senhor que ela aumente cada vez mais. Pois aquilo que a Tua Palavra diz, através também do apóstolo João, é que a luz, quando ela habita, as trevas são dissipadas. E que a luz do Seu Filho esteja em nós e ela esteja dissipando as nossas trevas, Pai. Por favor, em nome de Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados, até mesmo aquele que a gente não sabe que cometeu. Nos purifique e nos ajude a andar na luz.
porque nós temos um advogado que é fiel e justo para nos perdoar, Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Gente, eu gostaria então de convidá-los para estarem cantando música chamada Tão Profundo. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Gente, só Jesus pode devolver vida aos nossos corações. Somente Jesus é que pode perdoar os nossos pecados. É tão profundo, sabe? É tão imenso e que nos cobre. Só Ele pode devolver vida aos nossos corações. De que maneira? Quando Ele se entregou na cruz por nós. No início da música, o Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu. E Ele nos convida à sua mesa, nos alcançando. Esse sacrifício nos perdoa, nos alcança, nos convida para ir até a mesa dele. E tudo isso de graça, sem fazer nada. É o amor tão profundo, tão imenso que nos cobre. Eu gostaria de convidar vocês para estarmos orando, para estarmos iniciando nosso momento de mensagem. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela Tua poderosa e maravilhosa mão sobre nós, que o Senhor possa ter aceitado os nossos cânticos, que o Senhor possa ter aceitado a nossa oferta ao Senhor, porque os cânticos não são somente adoração, adoração é aquilo que está acontecendo no nosso interior, mas os cânticos são uma parte da gente verbalizar em forma de música aquilo que o Senhor está fazendo em nós, aquilo que nós desejamos que o Senhor faça, aquilo que nós sentimos pelo Senhor. Muito obrigado, continue conosco, trabalhe em nós através da Tua mensagem, através do Teu Espírito Santo, com toda certeza, em nossos corações. Que o Senhor me capacite a estar trazendo a Tua palavra, e tão somente ela, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Gente, gostaria de convidá-los a estarem abrindo no capítulo 5 de Mateus, tá bom? Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, mais conhecido como as Bem-aventuranças do Sermão do Monte. Nesse momento, a gente vai estar iniciando uma nova série de mensagens. A gente vai fazer uma exposição do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, o grande bloco do Sermão dos Montes, do Sermão do Monte, não dos Montes, do Monte. Nós vamos estar expondo, nesse período de alguns meses, essa maravilhosa mensagem do nosso Deus. Logo depois de termos refletido sobre viver, nós refletimos em Provérbios, Eclesiastes, agora no mês de janeiro. Em fevereiro estamos entrando no Sermão do Monte, vamos até o meio do ano mais ou menos. E que vocês estejam conosco nessa jornada maravilhosa, maravilhosa, e que tem muito impacto para nós, sabe? Muito impacto mesmo. Enquanto vocês deixam a Bíblia aberta no capítulo 5, eu gostaria de comentar com vocês como a gente busca felicidade, sabe? Constantemente a gente vê essa palavra, eu mereço ser feliz, eu mereço buscar felicidade. Eu mereço me alegrar com a vida, sabe? E constantemente essa frase está no nosso cotidiano. A gente ouve das pessoas e tudo mais. Às vezes a gente até mesmo fala, que não deveria muitas vezes, mas a gente fala, faça o que te faz feliz. Vai lá, você está feliz? Isso que importa. A palavra feliz é o que está sempre nos rodeando. Você merece ser feliz. Ser feliz é o que importa, todas essas coisas. Às vezes as pessoas elas terminam um matrimônio de tantos anos porque ela quer ser feliz. Às vezes a gente abandona um emprego e vai para outro porque eu mereço ser feliz. Às vezes nós nos afundamos em dívidas, comprando coisas que a gente nem precisa porque eu mereço ser feliz. A gente está constantemente buscando essa felicidade, sabe? Essa busca frenética por ser feliz. Mas não é bem assim, sabe? Não é bem assim. E por quê? Quero trazer duas frases da nossa sociedade, da nossa cultura, o que eles dizem a respeito um pouco sobre felicidade. Uma é de um psiquiatra húngaro chamado Thomas Sziszes, se eu não me engano é Thomas Sziszes, que pronuncia, e o outro é do nosso filósofo brasileiro Pondé. Primeiro do psiquiatra húngaro, ele diz o seguinte: felicidade é um estado imaginário, antes atribuído pelos vivos aos mortos, hoje geralmente atribuído pelos adultos às crianças e pelas crianças aos adultos. O que ele está falando? Felicidade é uma coisa que está na nossa cabeça e a gente nunca está vivendo ela. Por quê? Porque quando a gente é adulto, a gente olha para a criança e fala, poxa, a criança ali não faz nada, como ela é feliz, não tem preocupação, não tem estresse. Como a criança é feliz. E quando a criança olha para o adulto e fala, meu Deus, como ele é feliz, ele pode dirigir, ele pode comprar o que ele quiser, ele pode viajar quando ele quiser, ele não precisa da satisfação da sua vida para outras pessoas. A felicidade nunca está com a pessoa, a felicidade está com o outro. É parecido muito com a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E o que o Pondé, ele diz é o seguinte: a felicidade para a nossa sociedade é fazer o que desejamos quando desejamos. Felicidade se constitui em completar um desejo. Pondé fala que para a nossa sociedade brasileira, felicidade é você completar um desejo que você teve. Nem sempre esse desejo é bom, ou é viável, ou é, sei lá, fácil de se realizar. Às vezes você se realiza e fala, ok. Mas para muita gente, felicidade é completar aquele desejo. Felicidade é comprar uma casa nova, trocar o carro. Felicidade é comprar um celular novo. Felicidade é namorar ou casar com uma pessoa linda. Felicidade é ganhar 50 mil por mês. Só que quando a gente alcança essa felicidade, esse desejo, ele some. Não sei se você já comprou uma roupa que você queria tanto, mas ela simplesmente, quando ela satisfaz esse desejo, ele some e vira outra coisa. Parece aquela história do pote de ouro no final do arco-íris,
Quando a gente olha para o arco-íris e fala, vou lá no fim do arco-íris buscar o pote de ouro, né? Você anda e você fala, caraca, mas esse fim do arco-íris não chega. Você acha que você está cada vez mais próximo, você nunca chega no fim do arco-íris. Por quê? Sempre que você acha que você chegou, ele está mais à frente, mais à frente. A felicidade para a nossa cultura e para as pessoas é isso. Quando a gente tenta buscar ela desse jeito, em alguma coisa que a gente pode satisfazer aqui, ela nunca chega. Quando a gente acha que chegou nela, ela está um pouco mais para frente, um pouco mais para frente. E para isso, é muito interessante porque Jesus, quando ele vai começar o seu ministério, ele já tinha começado na verdade, mas quando ele vai começar a ensinar os seus discípulos, ele começa falando sobre felicidade. Ele começa falando sobre felicidade, isso é algo muito engraçado, porque a gente busca a felicidade constantemente. Mas antes da gente entrar no capítulo 5, eu preciso fazer algumas considerações para você entender. O capítulo 4, basicamente, nós temos ali próximo Jesus sendo batizado, certo? Jesus é batizado no final do capítulo 3. No início do capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus. Jesus vence Satanás lá no deserto e tudo mais. E depois disso aí, sim, Jesus começa o seu ministério. E Jesus ele descobre que João Batista tinha sido preso. Então ele começa a andar, começa a pregar. E qual que era a pregação de Jesus? Percebe aí, versículo 17 do capítulo 4. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem de Jesus era, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa questão de próximo não quer dizer que daqui a pouco está chegando. Essa questão de próximo quer dizer que está próximo. Assim como eu estou de você e do seu sofá, nós estamos próximos através de uma tela, essa é a ideia do reino dos céus. O reino dos céus está próximo. O reino dos céus veio junto com Jesus. Jesus fala, se arrependam porque o reino dos céus chegou. Essa é a mensagem do evangelho que Jesus estava pregando para as pessoas. Arrependam-se porque o reino dos céus chegou. Então ele chama alguns discípulos, Pedro, Tiago, João, essa galera, e ele começa a andar por ali onde Jesus morava, perto de Nazaré, na Galiléia e tudo mais, e ele começa a ir por umas regiões que não tinha tanto judeu assim, começa a ir para a Síria, começa a andar numa região um pouco mais excluída pelos religiosos da época, e a multidão começa a seguir Jesus. Eles falam, nossa, esse cara está curando, ele está pregando algumas coisas, ele é interessante se estar por perto. E essas pessoas que são chamadas de multidão aqui no texto, elas vão até Jesus ver o que ele está querendo dizer. Então, nós entramos no capítulo 5, e eu gostaria de ler com vocês do capítulo 5, do versículo 1 ao 3, é o que nós vamos nos deter hoje, porque nós vamos ler uma bem-aventurança a cada domingo. Então, do capítulo 5, versículo 1 ao 3, diz o seguinte, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então passou a ensiná-los. Jesus disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus passou a ensiná-los. Ensinar quem? Os seus discípulos que tinham se aproximado. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Gente, aqui nós precisamos entender que Jesus ele viu uma multidão. Ele viu a multidão, mas ele subiu no monte e quem se aproximou dele? Os seus discípulos. Essa multidão quem que era? Era a multidão que estava seguindo Jesus no capítulo anterior. Só que não necessariamente ela estava tão próxima de Jesus, elas estavam seguindo ele, mas não estavam próximas. Jesus sobe num monte, não é uma coisa, um monte Everest da vida, é um montezinho. É uma elevação onde Jesus sobe, ele pode ficar destacado, ele se assenta, então ele começa a ensinar quem? Os seus discípulos. Uma pequena parcela daqueles que andavam junto com a multidão. Jesus começa a ensinar os seus discípulos. E ele ensina, vou ler mais uma vez, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma coisa muito interessante, Jesus está falando, bem-aventurados. Arthur, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Mas só que não é qualquer feliz. É uma pessoa muitíssimo feliz. Uma pessoa que esbanja tanta felicidade que ela não consegue se conter. É uma pessoa que ultrapassa o nível de felicidade comum. E para você entender felicidade, o que eu quero dizer? Porque para nós, pessoas daqui do Ocidente, nós consideramos que ser bem-aventurado, ser uma pessoa feliz, é uma questão de sentimento. Nós consideramos, hoje eu estou feliz. Não,
amanhã eu não estou feliz. Ontem eu não estava feliz, mas amanhã talvez eu esteja. A gente considera por sentimento felicidade. Mas John Stott, um teólogo muito importante, ele define uma coisa assim para a gente entender o que é felicidade quando Jesus está citando aqui. Ele fala que felicidade não é um sentimento, mas é um estado. É um estado. A pessoa é feliz. Ela é feliz. Ela não vai estar feliz daqui a algum momento ou vai ficar triste, mas ela é feliz, porque é um estado. Quando Jesus se menciona, bem-aventuradas essas pessoas que já são felizes. Mas, para ficar ainda mais claro, para a gente entender, quando nós vemos uma pessoa na rua, ou uma pessoa que a gente conhece, essa pessoa está passando por um momento muito, mas muito difícil na vida dela. Mas mesmo assim, essa pessoa, ela é abençoada, sabe? Ela tem coisas bacanas na casa dela, tem algumas coisas que a gente fala, nossa, olha que essa pessoa é abençoada. Mesmo ela estando passando por dificuldades, ela é abençoada. Mas a pessoa no momento ela não percebe isso, porque ela está passando por dificuldades. Mas ela é um estado, uma pessoa abençoada, uma pessoa que é guardada, uma pessoa que vive bem. É essa a ideia que Jesus está falando aqui. Bem-aventurados, aqueles que são um estado de feliz. Essas pessoas que Jesus está pronunciando, ele está falando, olha, vocês são felizes porque isso é um estado de alegria, não um sentimento. Então, entendendo isso, continuamos. Bem-aventurados os pobres em espírito. Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente continua a segunda parte. É muito engraçado porque Jesus ele já fala, olha, você não é sentimentalmente feliz, você vive num estado de felicidade, você é feliz por algo que te aconteceu, e algo que te aconteceu te tornou feliz. Você tem um motivo de grande alegria. Mas, ele continua então, os pobres em espírito. É muito engraçado isso, porque a gente entende isso de uma forma muito errada. Muitas vezes, por assim dizer, não que é o caso de todo mundo, mas muitas vezes a gente entende isso de forma errada e até mesmo a gente vê pessoas que não compreendem nem um pouco aquilo que é o Sermão do Monte ou que são a parte das bem-aventuranças, mas muitas vezes eles citam essas passagens. Às vezes na parte de trás, de caminhão, post no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, só que as pessoas não sabem o que isso quer dizer. Quando Jesus está mencionando aqui pobres em espírito, Jesus está querendo fazer o seguinte, sabe quando você está assistindo um jogo de futebol e tem aqueles jogadores briguentos que parece que eles faltam dar uma voadora, um pulo, os dois pés no outro time do adversário? Parece que Jesus, quando ele fala os pobres em espírito, é isso que ele está falando com os discípulos dele. É isso que ele está fazendo com as pessoas que estão ouvindo ele. Ele está chegando com os dois pés no peito. Por quê? Porque esse pobre em espírito não é uma pessoa pobre no sentido que a gente tem uma pessoa que passa dificuldades na vida. Não é esse sentido de pobre. E para ficar mais ilustrado, eu quero trazer um exemplo que eu ouvi uma vez para ficar mais fácil para vocês. Pense num rapaz trabalhador ou uma mulher, mas só que somente essa pessoa sustenta a sua família. Tem uma família, só ele sustenta, ou ela sustenta. Eles trabalham 12 horas por dia. Vai, pega ônibus, vai de carro, moto, faz uma vaquinha, racha o transporte com algum amigo de carro e vão trabalhar. Passa 12 horas, volta cansado, chega em casa, vai, passa os 30 dias e constata o quê? A conta não bate. O que eu ganho não bate com o meu salário. Não batendo com o meu salário, eu vou ter que deixar uma conta para o mês que vem. E assim essa pessoa ela vai levando a vida. Ela tem uma dificuldade ou outra, mas ela leva a vida. Esse é um pobre. Aquilo que Jesus está querendo dizer é uma pessoa mais ainda. Continuamos a história então. Esse homem, então, ele vive essa vida que ele sempre atrasa uma conta para conseguir viver ali, pagar comida e tal. Ele vive, mas vive numa condição de pobre. Só que passa 10 anos. E agora, aquilo que era uma conta que ficava para trás, agora são 3, 4, 5 contas que ele tem que jogar para outro mês, porque o salário dele não acompanhou o mercado. Ele até melhorou um pouco de salário, mas não acompanhava. Então ele não conseguia colocar toda a renda da sua casa ali e sustentar. Com isso, ele começou a brigar com sua esposa esposa começou a brigar com ele, ficaram estressados. Ele começou a beber muito para tentar dar uma espairecida na mente, começou a beber e gastar dinheiro com a bebida, dinheiro que ele não deveria. Com isso, o filho dele que ficou na casa dele começou a vender drogas para ajudar na renda de alguma forma. Não aguentando mais essa desestruturação que aconteceu, esse cara ele surta e ele vai morar na rua. Ele abandona a família e vai morar na rua. Ele morando na rua, ele começa a usar drogas além de beber. Por quê? Porque ele já está na rua, ele já perdeu toda a sua vida e começa a usar drogas. E passa tempo,
essa pessoa começa a destruir seu próprio corpo por questão das drogas, ela começa a destruir sua própria sanidade mental. Mas aí chega a gente e fala, olha, você está numa situação bem miserável de vida, né? Eu vou te oferecer um emprego. Só que essa pessoa, ela fala, eu não tenho nada para te dar em troca. Essa pessoa não tem sanidade mental. Essa pessoa não tem um físico mais para conseguir trabalhar. Essa pessoa não consegue. Um outro exemplo, pensando em casos de mulheres, para não ficarmos somente no exemplo de homem, imagina que todo esse caso foi ao contrário, foi com a mulher, só que ela abandona, sabe, não aguenta. Só que infelizmente ela vira o quê? Vira uma atriz, vira uma prostituta. Vira uma prostituta, ela começa a vender o seu corpo e por volta dos 20, 30 anos o corpo está legal, ela consegue ganhar bastante dinheiro, mas ao mesmo tempo ela começa a usar drogas para a mente dela sair daquela realidade horrível que ela tem que viver. E ela vai se viciando e ela vai gastando o dinheiro dela ali vivendo, até que chega um momento que o corpo dela já não é mais o mesmo. E as pessoas não começam a querer o serviço dela. Não querendo o serviço dela, eles procuram outro e ela vai ficando de lado até que ela é mandada embora. E ela vai morar na rua, agora viciada, com o corpo já velho, todo destruído, com a mente toda danificada. Ela não tem o que oferecer para esse trabalho. Ela é uma miserável. Ela não tem o que oferecer. Esse é o sentido de pobre aqui que Jesus está falando, de pessoas miseráveis, que não tem nada, foram completamente destruídas e não tem nada a oferecer. E quando Jesus está falando, felizes, vivem um estado de felicidade, as pessoas miseráveis, esses pobres que eu acabei de dar nesse exemplo, quando Jesus ele diz isso, ele está dando uma voadora de 2 pés no peito de qualquer pessoa religiosa, gente. Ele está dando os 2 pés no peito, por quê? Porque é muito fácil a gente considera que a gente está ajudando a Deus em muitas coisas. Mas não. Aquilo que Deus quer são pessoas que se entendem como pobres em espíritos. Essas pessoas que são miseráveis aos olhos de Deus. Essas pessoas que não conseguem oferecer nada para Deus. Não conseguem dar nenhum tostão sequer, oferecer nenhum centímetro da sua vida, porque sua vida toda está desgraçada. Sua vida toda está danificada. Sua vida está uma miséria. Bem-aventurados são esses pobres. São essas pessoas que não conseguem oferecer nada. Por quê? Porque delas é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança, ela constata uma questão de vazio total. Você tem que compreender que você não tem nada para oferecer para Deus. Que você não tem nada a acrescentar naquilo que Deus está fazendo para você. Jesus está chamando de felizes essas pessoas que constatam que a sua vida não oferece nada para Deus. E quando elas tentam se achegar a Deus, elas fazem igual ao cego Bartimeu. Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. Essas pessoas que Jesus está falando que são bem-aventuradas, que são muito felizes, são as pessoas que não conseguem oferecer nada da sua vida para Deus, porque elas compreendem que tudo na sua vida foi destruído. Nada do que ela tem na sua vida, nem sequer a presença muitas vezes, é algo que ela pode oferecer. Quando Jesus ele fala bem-aventurados são essas pessoas, porque delas é o reino dos céus, Jesus está descartando todos os seres religiosos que falam, não, eu sou bom, eu não ando com essas pessoas. Não, eu sou decente. Deus ele se agrada de mim, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, gente. O que Jesus está falando, se você acha que de alguma forma aquilo que você faz está te ajudando em alguma coisa, sinto te dizer, mas o reino dos céus não é seu. E isso eu acho que fica muito claro para aquelas pessoas que estiveram essa semana com a gente no estudo de quarta-feira. Nós falamos sobre isso. O que é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é somente graça. É que você não contribui em nada. Se você quer contribuir em alguma coisa, você já não está vivendo o Evangelho, você está vivendo outra coisa. Se você contribui para a sua salvação, você não está contribuindo para nada. E é isso que Jesus está falando. Olha, vocês que estão me ouvindo, vocês que são meus discípulos, e lembre-se, aqui não é qualquer pessoa que está ouvindo Jesus, é os discípulos, as multidões estão por ali, mas Jesus está falando para os discípulos dele. Vocês são felizes porque vocês são pobres em espíritos. Vocês não tinham nada a oferecer para Deus. Nada. Vocês eram miseráveis. Mas Deus chamou vocês.
E vocês são muito felizes. São muito felizes porque mesmo vocês não tendo a oferecer nada, o reino dos céus é de vocês. O reino dos céus é dado para vocês. Jesus, ele nos diz isso. Gente, se vocês querem habitar o reino dos céus, esvaziem-se de si mesmo. Esvaziem-se de todo o seu achismo que você tem que fazer isso ou aquilo para Deus te aceitar. Não, não. A mensagem inicial que Jesus começa no seu discurso é falando: bem-aventurados aqueles que são pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Enquanto você não se esvaziar de todo o seu achismo, de toda a sua questão que você acha que você pode merecer alguma coisa, gente, você ainda não entendeu o Evangelho. O Evangelho é graça, é dado. É isso que Jesus está fazendo. Enquanto a gente achar que porque nós crescemos na igreja a vida inteira, ou porque nós temos alguns cargos na igreja, nós exercemos, estamos ali semanalmente, a gente fala: não, eu vou herdar os céus. Jesus está falando: não, se você pensa que é assim que você herda os céus, você não herda. Se você quer herdar os céus, entenda que você não tem nada para oferecer para Deus. A única pessoa que tem algo a oferecer para você é Deus. Você não tem nada para Ele, mas é Deus que tem algo a oferecer para você. E na medida que você entende que você é vazio, por você ser um habitante agora do reino dos céus, você começa a se encher dos princípios e valores deste reino que já chegou. A mensagem de Jesus é que o reino já chegou entre nós. Por já ter chegado, você tem que entender que você é pobre em espírito, você não pode oferecer nada. E com isso o reino vai te enchendo das virtudes e valores dele próprio. O reino vai te transformando naquilo que você tem que ser. Mas você só consegue fazer essas coisas, irmãos, se você aceita aquilo que Jesus fez por você. Você só se torna muitíssimo feliz. Você só se torna muitíssimo feliz se você aceita o que Jesus fez por você naquela cruz. Porque naquela cruz Ele te reconciliou com Deus. E Ele te reconciliando com Deus, Ele fala: olha, você não tinha nada a oferecer. Você já não tinha mais vida. Você estava podre. Você estava em decadência. Você não tinha mais solução. Mas por amor eu te salvei. Considere-se feliz, porque você não vai perder a salvação. Mas mesmo você não podendo me dar nada, eu te dou tudo em troca. Enquanto você não tinha vida nenhuma para oferecer para Deus, Deus tem muita vida para oferecer para você. Enquanto você não tinha nenhuma prática boa para oferecer para Deus, Deus ele começa a trabalhar na sua vida e te transformar para dar práticas boas. Enquanto você buscava sentido e felicidade da sua vida, nos seus desejos, na grama do vizinho, Deus ele fala: tenha alegria no meu reino, porque você já é pertencente a Ele. Você faz parte do meu reino. E disso não é te tirado nada, porque fui eu que te dei. Você não fez nada para merecer meu reino, então você também não pode perdê-lo, porque eu que dei a você. E tudo isso, irmãos, por meio da fé em Cristo. Por meio da fé em Cristo. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez. Bem-aventurados, ou muitíssimo felizes, abençoados, os miseráveis, os pobres, aqueles que não têm nada a oferecer para Deus em espírito, porque de vocês é o reino dos céus. Irmãos, é graça, é graça, é de graça, é graça de Deus, bondade. Que nessa semana você possa refletir sobre essa primeira bem-aventurança, compreendendo que você não fez nada para Deus querer te chamar, compreendendo que você não fez nada para herdar o reino dos céus, mas que ele foi te dado de graça. E ele sempre se lembre que você, para Deus, era um pobre em espírito, mas Deus começou a trabalhar na sua vida, só por isso. Quando você for pregar o evangelho para outras pessoas, lembre-se: eu também não tinha nada a oferecer para Deus. Eu sou como essa pessoa, mas Deus está amando ela e Ele quer levar o evangelho para ela. Ele quer falar para ela: olha, você também não precisa me dar nada, eu vou te dar tudo. Só aceita por meio da fé que eu estou te reconciliando com Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. E isso vale para nós sempre nos lembrarmos e refletirmos que nós não tínhamos nada a oferecer para Deus. Que Jesus te abençoe, que
você tenha uma excelente semana. Você reflita sobre isso. Eu gostaria de orar por você. Depois eu quero cantar mais uma música para nós encerrarmos o nosso culto. Vamos baixar as nossas cabeças e orarmos ao nosso grandioso e maravilhoso Deus. Pai, agradecemos ao Senhor porque quando o Senhor nos chama para fazer parte do seu reino, nós temos que entender que temos uma grande alegria. Embora a gente passe por momentos difíceis, a gente tem uma grande alegria. E qual é essa grande alegria? É o teu reino. É o teu reino que nos aceitou, mesmo a gente sendo miseráveis e não podendo oferecer nada ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Senhor nos guarde, nos ajude e que a nossa vida seja um reflexo dessa tua misericórdia. Que nós possamos ter misericórdia com as outras pessoas também, na mesma medida que o Senhor teve conosco. Por favor, Pai, em nome de Jesus, nos ajude nessa caminhada para a glória do teu nome. Guarde essa nossa semana em nome de Jesus. Amém. E, gente, essa música que eu quero cantar, ela chama-se Marcharemos. É uma música que eu gosto muito de pensar nela, porque a nossa vida é uma marcha até a consolidação do reino dos céus aqui na terra. Nós já vivemos no reino, o reino já chegou, mas o físico está vindo ainda. E essa música ela representa um pouco disso. Eu gostaria de convidá-lo a estar cantando comigo. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora dor nos seque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. E quando a escuridão da noite descer, queremos só pela graça e fé viver, com esperança e com coragem, na alegria ou na dor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos cheios de coragem. Seguiremos, seja onde for. Embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos na coragem do Senhor. Gente, nessa viagem vai ter dificuldades, mas nós somos bem-aventurados, somos muitíssimos felizes, porque o reino dos céus é nosso.
E a gente é feliz porque isso foi feito por graça e misericórdia. Que você tenha uma boa semana. Descanse nessa bondade e misericórdia do nosso Pai. Foi por graça, foi por amor, sem a gente poder merecer nada. Que Jesus abençoe sua semana.